Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Essa semana nós veremos a Parashá Vaerá. E nela, a questão tratada nela serão as 7 primeiras pragas desferidas sobre o Egito. O texto original usa a palavra macá, o que nós traduzimos por praga. Mas a palavra macá significa tanto, bater ou desferir um golpe. Ou seja, são os 10 golpes desferidos por Deus sobre a terra do Egito, sobre os egípcios e sobre tudo aquilo que pertence a eles. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Sobre a natureza, sobre o ar, sobre a água e até mesmo sobre a vida e a morte. E um texto, uma pequena parte de um versículo que nós vamos nos deter aqui primeiramente, é lá do finalzinho da Parashá, que diz o seguinte: Kasher de Adonai Beyad Moshe, ou seja, quando falou Deus pela mão de Moisés. Como seria possível Deus falar pela mão de Moisés? Ele que tem tantos meios para falar. O que será que isso significa? Por que o texto diz isso, que Deus falou pela mão de Moisés? Quando Moisés, lá na Parashá anterior, ele estava em volta da sarça, porque ela tinha fogo e não se queimava, ele iniciou dialogando com Deus, e Deus diz o seguinte, ele perguntou para Moisés, mas e baiaderra, vai Omer, mate, ou seja, Deus perguntou para Moisés, o que é isso em sua mão? Ele diz, um bastão. Ou seja, que nós já temos uma pequena noção de algo que esteja na mão de Moisés, algo usado por Moisés. E lá nesse mesmo capítulo, capítulo 4, lá no versículo 20, depois que Moisés colocou todos sobre o jumentinho e foi para a terra do Egito, diz o seguinte, Vaikar Moshe et matei Elohim baiador. Ou seja, Moisés tomou o cajado ou bastão de Deus em sua mão. Aqui diz que Moisés estava segurando um bastão, um cajado. Simplesmente isso. E agora aqui o texto diz, e ele pegou aquele cajado ou bastão de Deus. Ou seja, o bastão está na mão de Moisés. É através disso, é isso que Deus vai usar pela mão de Moisés para desferir as pragas. E de quem é esse bastão? Aqui foi dito, bastão de Deus. Mate Elohim. Elohim é o atributo que Deus se designa a si mesmo para dizer do Deus de justiça, aquele Deus que faz justiça. Seja, aqui Deus fará de sua justiça por aquele bastão através da mão de Moisés para desferir esses golpes sobre a terra do Egito. E os golpes em que se foram desferidos sobre o rio Nilo, não será Moisés quem fará isso. Por quê? Porque Moisés foi tirado do rio Nilo, por isso ele não desferirá esses golpes que têm a ver com o rio Nilo. Lá no Midrash dos Pirkei de Rabi Eliezer ben Hurkanos, ele vai dizer o seguinte, a respeito desse bastão. Na Mishnah dos Pirkei Avot diz que ele foi uma das 10 coisas criadas no crepúsculo da véspera do primeiro sábado lá na criação. Das 10 coisas, de algumas que nós já vimos anteriormente. E vai dizer Rabi Levi, que esse bastão foi transmitido para o primeiro homem, Adão, lá no Jardim do Éden. Depois que ele saiu do jardim, Adão transferiu a Enoque. Enoque logo depois transferiu a Noé. E Noé depois transferiu a Shem, o seu filho. Seu filho passou a Abraão. Abraão a Isaac, Isaac a Jacó. E Jacó desceu com ele para a terra do Egito. E chegando lá, ele o entregou, o passou para José. E quando José morreu,
porque ele era rei ali na terra do Egito. Faraó deu ordem para pegar as coisas e levar para seu palácio. E uma dessas foi esse bastão. E Jetro, como era um dos magos, um dos sábios egípcios que trabalhava ali no palácio de Faraó, vendo aquele bastão que veio da casa de José, ele viu que estava escrito algumas coisas sobre eles, pegou e levou e colocou em seu jardim. E o que estava escrito lá era o nome inefável de Deus, ou seja, o Senhor, o nome, Adonai. E Moisés, quando chegou lá na terra de Jetro, ele viu aquele bastão, como ninguém entendia o que estava escrito, ele pegou o bastão em sua mão e leu o que estava escrito. O que Jetro pensou, esse daí, futuramente, ele livrará o povo da escravidão do Egito. Então o que ele fez? Deixou o bastão com Moisés e entregou a sua filha Tsípora para Moisés. Ou seja, aqui nós já temos uma noção do que é esse bastão, de quem é esse bastão e como Deus falou pela mão de Moisés. E para falar um pouco do que esse bastão faz, ou o que é capaz de fazer, de todas as pragas, sobre todas elas, diz o que aquelas coisas fazem. Cada praga tem seu respectivo objeto ou subjeto. A quarta praga diz apenas que houve a praga, mas não diz o que veio sobre a terra do Egito. A quarta praga vai dizer que é o quê? Rearov, ou seja, apenas isso. O Rashi, ele vai dizer que essa praga são bestas ferozes. E para isso nós vamos pegar no livro lá do profeta Jeremias, no capítulo 5, que vai dizer o seguinte: Alkena, Rikam Arie Meyar Zeev Aravoto Ishdadim Namer. Ou seja, vai dizer o quê? Olha só, a palavra Macá, Rikim de Macá, já apareceu aqui, o golpe desferido. Aqui ele vai trazer que foi desferido, e quando foi desferido, 3 animais ferozes apareceram aqui. E quais foram esses animais ferozes? O texto vai dizer: leão da floresta, o lobo do deserto e leopardo. Ou seja, como nossos sábios de abençoada memória vão dizer, aqui, como eu disse sobre Rashi, pegando esse capítulo de Jeremias, o capítulo 5, vai dizer que essa praga, a quarta praga, quando veio sobre o Egito, esses animais ferozes vieram sobre a terra do Egito. O leão da floresta, o leopardo e também o lobo do deserto. E Faraó disse que não ia deixar o povo ir, por quê? Porque ele não conhecia o nome, ou seja, o nome inefável, não conhecia esse Deus com esse nome inefável. Ele que disse ter procurado em todos os livros que diziam sobre isso e não encontrou nada. E Deus, no livro de Êxodo, vai dizer a Moisés: eu me revelei aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, mas como Elohim El Shaddai, e não como Adonai, ou seja, o nome inefável. Por isso, Faraó não conhecia o Deus, o nome inefável, esse mesmo Deus que ele diz não conhecer, e por isso ele não ia deixar o povo ir da terra do Egito. E próximo paraxá nós vamos ver o que isso acarretou. Obrigado a todos, ótima semana, até a próxima, Shalom, Leitraot.